Cortou. Eu desliguei. Seu veículo não possui seguro? Lote agora mesmo ou renove com os melhores preços e uma super cobertura. Venha fazer sua cotação conosco. Trabalhamos com todas as seguradoras e proteção veicular. Garanta o melhor valor do mercado. Planos a partir de R$ 89,90. Maiores informações, fala com Irajá, na Pátio Veículos. Ou ligue para o número 829-9974-9713. Dona Pensão. Alô, minha amiga dona de casa. Alô, meu amigo. Em União dos Palmares, no bairro Roberto Corrêa de Araújo. Frigorífico e avícola Boi Forte. O melhor em carnes de boi, frango, carneiro e porco. Frigorífico e avícola Boi Forte. Na Rua da Feirinha, próximo da ponte do Robertão e Abolição. Aqui em nossa cidade. Entregamos em domicílio. Fones 99402-2366 ou 99382-0778. Frigorífico e avícola Boi Forte. Atenção você para essa dica legal. Sherman Joias. Trabalhamos com consertos de todos os tipos de joias. Fabricamos alianças, cordões em ouro, anéis de formatura em ouro. Vendas em atacado e varejo através do Instagram @ShermanJoias_oficial. E mais, temos relógios originais e folheado com até 1 ano de garantia e a prova d'água. E você que está sem fonte de renda, faça o cadastro pelo telefone e a gente despacha pelos correios. Isso para você do interior. E para você de Maceió, venha até a nossa loja. Descontos especiais. Sherman Joias, Rua Moreira Lima, 181, Centro, Maceió, Alagoas. Fone 98863-2088. Sherman Joias. Toda a pensão. Datas especiais precisam ser marcantes na vida de pessoas especiais. Pensando nisso, a SL Personalizados e Comunicação Visual lhe oferece o presente ideal para marcar datas especiais. Do Dia das Mães, dos pais, das crianças, dos namorados, aniversários e casamentos. O nome certo para marcar essas datas é SL Personalizados e Comunicação Visual. Escolha sua lembrança e deixe a SL personalizar na medida certa. Canecas, camisetas, banners, chaveiros, dentre outros produtos e serviços. Entre em contato agora mesmo. Fone WhatsApp 82-99364-5077 ou vá em nossa loja, situada no loteamento Avenida Veríssimo 2, União dos Palmares. SL Personalizados e Comunicação Visual. Visite a Igreja Assembleia de Deus, Bênção do Calvário. Rua José Otêncio de Souza 442, bairro Roberto Corrêa de Araújo, União dos Palmares, Alagoas. Cultos, quartas e domingos às 19 horas. Às sextas, ciclo de oração às 15 horas. Igreja Assembleia de Deus, Bênção do Calvário. A igreja que ama você. Direção Pastor Cícero Adriano. Igreja Assembleia de Deus, Bênção do Calvário. Toda pensão. Todos os domingos, a partir das 10 horas da manhã, você tem um encontro marcado aqui. Tô na bênção. O programa mais abençoado do Brasil. Programa Tô na Bênção. Tô na Bênção. Eu tô na bênção. Com louvor. Eu andava amargurado. Participação do ouvinte. Momento de oração. E a palavra de Deus com o pastor Cícero Adriano. Todos os domingos, a partir das 10 horas da manhã. Tô na Bênção. Atenção, povo de Deus! Quer ouvir o melhor do louvor, da adoração e da palavra de Deus? Sintonize a Web Rádio Bênção, a rádio do povo de Deus. Acesse o nosso site www.webradiobenção.websitenoar.net ou baixe o nosso aplicativo na Play Store. Web Rádio Bênção, 24 horas no ar, de União dos Palmares, para todo mundo, através das ondas da internet. Acompanhe o nosso programa Tô na Bênção, todos os domingos, a partir das 10 da manhã, através da Web Rádio Bênção e da Quilombo FM 106,7. Uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Bênção do Calvário, a igreja que ama você. Eu tô legal, eu tô feliz, eu tô na boa. Sinto
cidade. A número 1 do interior. Rádio Quilombo FM. Voltamos a apresentar o programa Tô na Bênção. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Osias de Melo. É você que está ouvindo o programa Tô na Bênção, através da Rádio Quilombo FM e da Web Rádio Bênção para o mundo inteiro. Você pode ficar sintonizado ouvindo a palavra de Deus. Também pelo Facebook, o Quilombo. E, excepcionalmente, hoje eu fico feliz em entrar no ar no programa Tô na Bênção. Eu que apresentava e me deu uma saudade, viu? Muito grande, mas Deus sabe de todas as coisas. O programa A Verdade que Liberta. É um programa que era exibido de segunda a sexta-feira, das 5 da manhã até as 7 da manhã. Eu costumo, conversando com os meus amigos do rádio, inclusive com o pastor Cícero Adriano também, de que foi a minha fase no rádio, né, em que eu mais fui abençoado. E é por isso que hoje eu estou por aqui na programação da Rádio Quilombo FM, a programação secular, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, mas sempre fazendo um pouco do que sempre para Deus a gente nunca faz o suficiente, mas um pouco do que eu posso para contribuir também com a obra do Senhor, porque só Ele é digno de honra, glória e de louvor. E ainda hoje eu escuto, né, de pessoas que eu ouvi há 10 anos atrás, faz 10 anos, eu estou entrando aqui no programa Tô na Bênção, voltando a uma programação evangélica, né, nesse programa especial do aniversário da Igreja Assembleia de Deus Bênção do Calvário, e fico muito feliz e satisfeito pelo convite do pastor, e também agradeço aqui a direção da Rádio Quilombo FM que me liberou para participar aqui, né, desse bate-papo abençoado no programa Tô na Bênção. O programa Tô na Bênção já diz tudo, viu? É uma bênção em seu lar, é um programa abençoado, e eu, como trabalho aqui na rádio, ouço muito relatos de ouvintes que me dizem: ô Zias, eu estou sempre ouvindo o programa Tô na Bênção com o pastor Cícero Adriano, e sempre aprendendo mais da palavra de Deus. Eu tenho aqui esse programa, né, e o programa anterior, o programa Sementes da Fé, como uma escola dominical. Eu venho para a escola dominical aos domingos aprender mais da palavra de Deus. Pastor, a paz do Senhor, é um prazer. Hoje eu agora, nesse segundo momento, como o apresentador, né, excepcionalmente, como disse, somente hoje, mas feliz em conversar com o Senhor. É um prazer falar aqui nas ondas da Rádio Quilombo FM. A paz do Senhor Jesus Cristo. E eu estou devendo mais uma visita. Eu que estive lá na igreja, naquele evento que aconteceu na Semana Santa. Paz do Senhor, e para mim é um prazer conversar com o Senhor aqui. A paz do Senhor, meu amado irmão, amigo Osias de Melo. O prazer é todo meu, né? Poder hoje ter a honra de bater esse papo com você. E a paz do Senhor a cada um dos irmãos que estão ligados, nos acompanhando pela Quilombo FM, pela Web Rádio Bênção, também pelo Facebook da Quilombo FM. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Pastor, recentemente foram os 111 anos comemorados lá em Belém do Pará, da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. E o senhor esteve por lá também, com um trabalho voluntário, um trabalho para abençoar, né, aquelas comunidades lá no Belém do Pará. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse evento que o senhor participou recentemente. Meu amado irmão Osias e aos ouvintes que estão essa manhã ligados conosco, a Assembleia de Deus no Brasil, ela comemorou no último dia 18 de junho os seus 111 anos. A Assembleia de Deus, ela possui vários ministérios, mas a fundação dela aconteceu em Belém do Pará. E lá em Belém do Pará nós temos a chamada Igreja Mãe, porque foi de lá que partiu a evangelização para todo o Brasil. E a Igreja Mãe de Belém do Pará, ela é uma igreja ativa, é uma igreja que sai das paredes do templo e vai ao encontro da sociedade, dos necessitados. Então Deus colocou no coração do pastor presidente da igreja lá em Belém do Pará, pastor Samuel Câmara,
que é o presidente não apenas da Igreja Mãe, como também é o presidente da Convenção da Assembleia de Deus no Brasil, esse objetivo de ir a comunidades carentes. A igreja lá em Belém, ela já construiu várias casas, dezenas de casas, não sei especificar a quantidade, mas já chega a quase 100, para pessoas carentes, necessitadas. Leva projetos de atendimento de leite materno, de assistência social, à comunidade daquela região, que é uma comunidade onde há uma desigualdade social muito grande, principalmente a comunidade ribeirinha. E o projeto do pastor Samuel Câmara, juntamente com a Convenção da Igreja Mãe, foi acolher a cidade de Melgaço. A cidade de Melgaço, ela se encontra na ilha de Marajó e foi a primeira cidade em que os missionários Gunaving e Daniel Begg foram em missão após chegar a Belém do Pará. Naquela época tinha outro nome, então não me recordo, mas hoje se chama Melgaço. E essa cidade, ela, segundo o IBGE, é a cidade com o menor IBH do país, ou seja, a cidade mais pobre, mais carente, que tem os piores índices de econômicos, de educação, de saúde, de moradia. Então, o pastor Samuel Câmara resolveu abraçar aquela cidade, juntamente com a Igreja Mãe e com a Convenção. Então, na comemoração dos 111 anos, foi enviado vários missionários de todo o Brasil, que fazem parte da Assembleia de Deus e da Convenção, médicos, advogados, pastores, obreiros, que tinham um desejo de um trabalho voluntário. E quando eu fiquei sabendo que a Convenção estava com esse projeto, quando eu ouvi, no mesmo momento, Deus colocou em meu coração o desejo de ir até lá. Entrei em contato com a direção e disseram: pastor, vai ser uma honra, mas é um trabalho voluntário. Aí que não tem como dar nenhuma assistência de custo ao senhor, de transporte, de hospedagem. Eu disse: não, o que eu quero saber é se eu vou ser útil. Se o que eu for fazer aí tiver alguma utilidade, eu irei. Ele disse: sim, pastor, com certeza, vem aqui colaborar conosco. E confesso que não foi fácil. Primeira dificuldade, que eu fui só, minha esposa não pôde ir, devido a tem uma filha de 3 anos, está muito apegada a mim e a ela, né? E para ir os dois sem levar ela seria complicado. E ela também está passando por um problema na época de saúde também, a nossa filha. E não era apropriado ir com ela. Então, resolvi ir só. Primeira dificuldade. Segunda, não conhecia, apesar de ter um contato já, não conhecia ninguém pessoalmente lá em Belém. E terceiro, a dificuldade do local, a ilha de Marajó. Não sei nadar, já passei por uma experiência de afogamento na praia que não é fácil. E veio um medo, não vou mentir, de ir para um local que eu não conhecia ninguém. Para ter uma ideia, foram 14 horas dentro do rio Pará, que é um dos afluentes do rio Amazonas, um rio imenso. Se alguém não disser que é o rio, você pensa que está no oceano, de tanta água. E na quarta-feira, antecedendo a minha viagem, que seria na sexta, eu confesso que eu estava pensando em desistir. E enquanto eu estava na igreja orando, na quarta-feira, tínhamos um culto de oração e doutrina, onde tiramos um momento de 20 minutos de oração. Enquanto eu orava, Deus falou ao meu coração: meu filho, eu estou preparando tudo, apenas vá. E no dia posterior, ligaram para mim lá da convenção, eu não vi a ligação, só fui ver a ligação na sexta-feira. Que eu vi o DDD 91, vi que era de Belém, e disse: eu não atendi porque eu não vi, vou retornar. Quando eu retornei, era um irmão lá de Belém perguntando se eu estava confirmada a minha ida. Eu disse: sim, está. Aí disseram: mas pastor, o senhor conhece alguém aqui em Belém? Eu disse: não conheço ninguém, vou pela fé. Então a gente vai ver se a gente lhe presta uma assistência. E assim foi feito. Foi enviado o irmão para me buscar no aeroporto, né? E me deu assistência lá naquele período. E na hora de embarcar, eu ainda pensei em desistir. Quando eu olhei o navio, aquela quantidade de gente e a imensidão do rio, deu aquele friozinho na barriga, aquele medo que é natural do ser humano. Nós não somos super-homens, né? Temos que lidar com nossos medos, com as nossas dificuldades. E a primeira dificuldade, que quando estava embarcando, era que estava solicitando o cartão da vacina da Covid. Eu não me vacinei, é uma escolha pessoal, não sou nada contra quem se vacinou, você deve se vacinar, mas a minha escolha
Da mesma forma que eu respeito quem se vacinou, também eu espero que respeite a minha opção de não ter se vacinado. E estava fazendo o controle para apresentar o cartão de vacina. Aí eu disse, vai ser a oportunidade que eu vou ter para não embarcar no navio porque eu não estou vacinado. Veja como Deus faz. Como era cerca de 1.000 pessoas e uma multidão, um tumulto de gente, e já estava se aproximando o momento do navio ele sair, a pessoa que estava responsável lá observou e disse, bora, tá liberado, venham todo mundo. Eu disse, meu Deus, não tem como escapar não. Então fui, cheguei no navio, fiquei um pouco espantado com a estrutura, um navio muito grande, 4 andares, muita gente, não tinha espaço para colocar as redes. E o pastor Kelpa está acompanhando aí, Deus abençoe, foi quem Deus utilizou lá para me dar uma assistência lá. Eu não tinha nem onde armar a rede lá devido à quantidade de gente. Eu fui para a varanda do navio, armei minha rede, chegou uma senhora para mim e disse, ô irmão, o senhor vai aqui? Eu disse, só tenha cuidado, porque teve uma pessoa que foi aí, o navio balançou, a pessoa caiu no rio, foram achar ele com 2 dias. E foi esse mesmo navio. Eu disse, misericórdia. Na hora, fiquei calado, disse, foi. Aí saí... Aí depois fui lá, peguei minha rede, tirei e saí de lá. Aí cheguei no 3º andar, muitas redes, não tinha espaço. Eu lá com a minha rede debaixo do braço, aí o pastor Kelpas, ele observando aquilo, se aproximou de mim, e você não é daqui não, eu disse, não, percebi logo. E a rede que eu levei não era uma rede apropriada, eu levei aquela rede, devido a mala ser pequena, a rede pesa muito, eu comprei aquela rede que é tipo uma rede de pesca, que em vários... que o pessoal usa Aberturas. na praia, né? E uma rede muito desconfortável. Mas foi um jeito. Mas eu sequer pude dormir, né? Mas quando cheguei lá, veja como Deus é maravilhoso. A gente chegou lá em Melgaço. Veio uma preocupação que seria retornar à noite para o navio para dormir e depois voltar para a cidade. O navio, como era muito grande, não desembarcava no porto da cidade. Tinha que ir para balsas menores. E eu já estava com medo da noite, pegar essas balsas e tudo mais. Eu, meu Deus, se tivesse um lugar aqui para mim dormir. E eu rodei a cidade, que em alguns hotéis, mas estavam lotados, né? Mas consegui um local na sala em que ficava guardada as cestas básicas que a gente iria distribuir no dia posterior. Falei lá com os pastores que estavam organizando. E disseram, olha, se quiser ficar aqui, mas nem espaço aqui tem. Que dá, mas dá um jeitinho, dá pra mim ficar. Dormi no chão, mas foi minha melhor noite no chão, devido ao cansaço da noite anteriores, que eu não tinha dormido, né, na viagem. Mas Deus providencia tudo. Justamente eu dormi lá na sala, fiquei com a chave da sala. Devido ao percurso de ser em balsa do navio para a cidade e ser muitas pessoas, os pastores que estavam responsáveis pela distribuição das cestas básicas não chegaram a tempo, já era 9 horas da manhã e aquele tumulto da população para começar a distribuição de cestas básicas. E como eu estava com a chave, quem ficou responsável? O pastor Cícero Adriano. Quando os outros pastores chegaram lá, eu disse, que bom que chegaram aqui, eu vou passar para eles a incumbência. Ele, não, pastor, o senhor já está aqui, fica aqui. Amém. E acabou sendo responsável lá pela organização, pela distribuição das cestas básicas, né? E apenas comprovou que aquilo que Deus já tinha falado ao meu coração, né? E em todas as coisas que aconteceu ali, naquele local, eu participei de forma efetiva. Não foi apenas mais um que fui apenas para tirar foto, assim dizendo, não. Fui alguém que estava realmente envolvido diretamente naquele projeto. Pastor, eu falo até igual ao irmão, ele tinha essa fala sempre em suas ministrações, um irmão aqui da Igreja Batista Filadélfia, era o irmão Nelson, né? Não foi que o senhor escolheu ir, e sim Deus que lhe escolheu para estar ali, né? Naquele movimento que foi abençoado, e com certeza o trabalho que o senhor fez lá somou para o engrandecimento do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Importante demais. Correto. Pastor, agora falando também, né, da nossa igreja Assembleia de Deus Bênção do Calvário, mas antes de falar aqui um pouco do ministério Bênção do Calvário, eu queria que o senhor falasse, né, sobre o pastor Cícero Adriano, antes o irmão Cícero Adriano, antes de chegar a esse chamado de hoje estar à frente da igreja. O senhor fazia parte da igreja Assembleia de Deus ali do bairro Roberto Correia de Araújo, e o senhor já é um
que nasceu no Evangelho ou depois? Sobre a convenção do senhor a chegar a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Osias, veja só, eu não nasci em um berço evangélico, mas eu fui uma pessoa que, graças a Deus, eu não conheci o mundo, de ir para o mundo da bebedice, das drogas, não. Ainda jovem, eu recebi, pelos idiomas missionários na escola que eu estudava, Paulo Sarmento, um exemplar do Novo Testamento. E eu comecei a ler a palavra de Deus, livro de Provérbios, de Salmos, os Evangelhos, e Deus foi tocando em meu coração. E eu comecei a comparar algumas coisas que eu lia com o que era praticado na religião dos meus pais, né, na Igreja Católica, e eu percebia que não estava de acordo com a palavra de Deus, e guardava aquilo no meu coração. Aqueles colegas na época, eu ficava um pouco distanciado de algumas brincadeiras e diziam a mim: você agora ficou doido, só quer saber de estar lendo essa Bíblia? Eu disse: não, mas eu sou louco, porque aquele que serve a Deus, que está aqui na palavra, ele se torna louco para o mundo. Mas ali já era o trabalhar de Deus. E aos 14 anos de idade, meu pai, por incrível que pareça, foi o primeiro que se converteu. Mas eu já estava praticamente evangelizado de tanto ler a palavra de Deus. E quando eu soube que o meu pai tinha se convertido, lá num trabalho que acontecia na época, no Sítio Cavaco, quero aproveitar o momento e mandar o abraço e a paz para os irmãos que estão lá no Cavaco. E na semana posterior eu também fui e me converti. Na outra semana foi me dada a oportunidade, eu já estava pregando a palavra de Deus, porque eu já tinha conhecimento. Então Deus começou a trabalhar em minha vida. E a partir daquele momento comecei a congregar na Assembleia de Deus, na Coab na época, fazer parte do departamento de jovens. Na época, sabe quem era a dirigente dos jovens? Nossa irmã Beta. Irmã Beta Barros, que apresenta o programa toda noite aqui na Quilombo FM, né? Isso. Era dirigente. E assim eu fui construindo a minha história. O senhor não lembra o ano exatamente, não, pastor? Olha, que 14 anos, eu nasci em 84. Não vou, deixa eu... realmente aqui ia fazer a conta. Eu não só me lembro a idade que eu tinha. Certo. Mas foi por volta do ano 2000, né? 2000. 99 para 2000. Mais ou menos um ano. E a partir daquele momento, Deus já foi mostrando que Ele tinha preparado para mim algo. E era comum nos cultos, principalmente culto de missões, onde eu estava, que Deus chamava os pregadores que às vezes não eram nem da cidade, eram convidados, e aquelas pessoas chegavam e diziam: Deus tem te escolhido para a obra dele. Deus, ele tem te levantado para a obra dele. Você é um vaso escolhido por ele. E quando eu ouvia aquela mensagem, Deus falava em meu coração através do Espírito Santo. Uma experiência que marcou a minha vida foi o meu batismo no Espírito Santo. Veja só o quanto é importante a gente conhecer a palavra de Deus e não escutar, dar ouvidos a qualquer tipo de doutrina e ensinamento. Na época, tinha uma corrente que dizia, que até hoje existe, que o batismo correto não é em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E eu, no início da minha fé, comecei a me perturbar com aquilo e me recusei a ir às águas. Passei 4 a 5 anos para poder descer às águas. Mas a partir do momento que eu fui batizado nas águas, poucos dias depois, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. E eu tive um sonho em que o próprio Jesus apareceu para mim, um sonho, e dizia: Adriano, você irá fazer a minha obra. E eu dizia no sonho: eu não vou, Senhor. E quando eu dizia aquilo, Jesus me mostrava outra pessoa. E quando ele mostrava essa pessoa para mim, eu dizia: e se essa pessoa não for? Aí Jesus dizia: eu levanto outra. E para cada pessoa que Jesus mostrava, eu fazia a mesma pergunta. Se essa pessoa não for? E ele me dava a mesma resposta. Eu levanto outra e mostrava a pessoa para mim. Até que eu acordei do sonho. Sim, mas não chegou no final do sonho. Aí chegou o momento que Jesus disse: olha ao teu redor. Aí eu olhei. Tinha várias rochas imensas. Aí ele me falou: se ninguém for levar a minha palavra, as rochas vão clamar.
mas a minha palavra tem que ser anunciada. Acordei, novo convertido, eu disse: Senhor, é o Senhor querendo me falar algo, é coisa da minha cabeça, da minha imaginação. Eu estou lendo muito a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E depois disso tive outro sonho, que eu chegava em um campo muito grande, verde, com 2 irmãos. E aqueles irmãos chegavam para mim e diziam: esse campo é nosso, mas temos que pagar o preço. E eu questionava: o campo é nosso e temos que pagar o preço? Sim, temos que pagar. Aí eu ia em um determinado local, pegava todos os meus bens, enchia vários sacos e ficava esperando o dono do campo vir receber aquele valor. E enquanto aguardava o dono do campo vir receber, um dos irmãos perguntava: quanto é que você vai pagar pelo campo? Aí eu dizia: eu vou pagar meu tudo. Aí ele dizia: rapaz, é um preço muito alto, sabe negociar. E acordei do sonho. E eu sempre dizia: Senhor, fala comigo, confirma comigo, se é o Senhor querendo me mostrar algo. E aconteceu que eu fiz um propósito de jejum e oração em 2 dias, sábado e domingo. Na época eu trabalhava no comércio, que uma batedora lá nos terrenos. E até os funcionários ficavam perguntando, sabia qual era o evangelho: você está jejuando? Eu dizia: não, porque eu estou sem fome. E à noite fui para o culto, na congregação lá do bairro Roberto Correia de Araújo, onde eu estava congregando na época. E era culto de missões. E naquele culto, o dirigente, ele me concedeu a oportunidade para dar uma palavra. E quando ele me concedeu a oportunidade, abri a palavra de Deus na passagem em que Jesus estava chamando os primeiros discípulos, Pedro, Tiago e João, eram pescadores, abandonaram as redes, seguiram a ele. Quando eu li aquela palavra, eu senti como se fosse ligado uma torneira de água sobre mim, e estava derramando sobre mim. E naquele momento, o Senhor me tomou e disse: hoje começa o teu ministério aqui na terra. E eu levei uma mensagem dura naquele momento. Não que eu tinha programado de forma nenhuma, mas que o Espírito Santo me levou naquela direção. Como era culto de missão, eu disse: me lembro como hoje, em que a obra de Deus é feita, que é algo que é muito propagado hoje, é você orando, contribuindo, ou você indo pessoalmente. Mas, infelizmente, há aqueles que são missionários de Satanás. Palavra dura. Para o novo convertido, inexperiente, na época o microfone ficava tão nervoso que eu não tirava o microfone do pedestal, porque se eu tirasse, ficava com a mão tremendo. Alguns irmãos aqui, quando eu tinha oportunidade, ficavam até rindo, porque o microfone estava dando choque, o nervosismo. E enquanto eu trazia aquela palavra, o dirigente puxava a minha camisa. O púlpito era muito pequeno, na época a igreja não tem o tamanho que tem hoje, e eu sem perceber. Até que chegou um momento que ele viu que eu não estava parando de falar, ou tinha olhado para trás para perceber que ele estava puxando minha camisa. Ele pegou o microfone do pedestal e mandou a mocidade louvar. Naquele momento, eu pulei do púlpito dizendo: a obra do Senhor, a obra do Senhor. Fui para a minha banca, passei o resto do culto orando, falando em línguas. E fui para a minha casa, triste, dizendo: Senhor, que eu não entendo porque aconteceu aquele fato. Se o Senhor era comigo, por que o Senhor permitiu eu passar aquela vergonha? Aí Deus falou através da palavra dele: meu filho, se comigo me expulsaram da sinagoga, imagine com meus pequeninos. Aleluia. E a partir daquele momento começou uma série de situações acontecendo na minha vida. E eu disse para Deus: veja, Osias, como Deus é maravilhoso e nós somos falhos. Eu disse para o Senhor: Senhor, se o Senhor realmente me escolheu, se o Senhor me mostrar uma cidade, um local e dizer: vá para esse local, eu vou. Sonhei em uma cidade que eu não sabia como tinha chegado naquela cidade. E eu parava em uma esquina que tinha um casal vendendo lanche e eu perguntava: que lugar é esse? E aquele casal me dizia: Cachoeira de São Félix, na Bahia. Eu dizia: como eu vim parar nesse lugar? Eu não sei como eu vim parar. Aí eles me disseram: você é da onde? Eu disse: eu sou de União Palmares, em Alagoas. Onde fica a rodoviária? Aí disseram: mas para esse local você não vai conseguir um ônibus não. Mas antes de eu perguntar a eles, eu estava percorrendo a cidade e eu via um local tipo uma garagem, com uma porta baixa, só que lá tinha o nome Assembleia de Deus. E ao lado do nome tinha uma placa: vende-se ou aluga-se. Ou seja, eu compreendi que tinha funcionado uma igreja que havia fechado naquele local. E eu fiquei: meu Deus, realmente foi o Senhor.
Se fosse eu, confirmo. Na época eu estava no meu primeiro ano da advocacia, tinha uma audiência. Esse sonho foi de um sábado para um domingo. No domingo à noite eu não fui para o culto. Na terça eu tinha uma audiência em Maceió. Era 4 horas da tarde, se não me foge a memória. E quando eu ia em direção à audiência, os sem terras, o movimento sem terra tinha fechado a BR em Murici. E eu vi que não ia dar tempo de chegar à audiência, comuniquei o meu cliente e retornei para a União. Fui para o escritório resolver algumas pendências. E quando eu estava ali, se eu estivesse em Maceió, na audiência, com certeza não estaria no culto à noite, devido ao horário. E Deus colocou meu coração, me impulsionou a ir para o culto. E fui para o culto à noite. Chegando lá, o pastor, quando estava ministrando, o pastor José Amaro, na época, ele estava justificando a ausência dele no domingo no culto, porque ele estava participando de um evento na Bahia. E ele falou a dificuldade que é a pregação do evangelho naquele estado. E ele disse, lá é comum abrir igreja e fechar as portas. E ele falou a cidade que estava, que eu não me recordo o nome, mas a cidade vizinha que ele citou, não tinha como não me marcar. Ele disse, e situação complicada. É na cidade vizinha, a cidade de Cachoeira de São Félix. Lá é que fecha a igreja, o evangelho lá tinha uma grande dificuldade. E o casal de pastores que estavam lá me relataram que estavam orando a Deus, para Deus enviar alguém para auxiliá-los na obra. Ali eu não houve dúvida de que foi o Senhor realmente que tinha me mostrado. Contei o sonho para ele, ficou de ir comigo lá, mas nunca aconteceu esse momento. Pois é, o pastor Cícero Adriano é a prova viva de que Deus fala e depois confirma. Se preciso for, fala novamente e fala mais alto. A palavra de Deus, ela se cumpre na vida dos seus filhos. Pastor Cícero Adriano, eu quero aqui fazer o registro de que nesse momento 107 pessoas estão ao vivo, através do Facebook aqui da Quilombo, ouvindo, né, essa nossa entrevista, e a gente agradece pela audiência e pede que Deus abençoe a cada um dos nossos internautas também, os ouvintes através da rádio em FM, através da internet pela rádio Bênção, a web rádio Bênção, que é uma bênção levando a palavra de Deus 24 horas aos corações dos mais necessitados, de todos. Todos nós precisamos de Jesus. É igual aquele hino, né? Tu precisa de Jesus, eu preciso de Jesus, né? E só Ele é o nosso ponto correto para recebermos as suas bênçãos. Agora, pastor, falando da igreja, a igreja Assembleia de Deus, Bênção do Calvário, comemorando o seu 2º ano, e o senhor vem aí com esse trabalho de evangelização. Eu posso observar aqui através tanto do programa Tô na Bênção, como através das redes sociais, o senhor tem um trabalho forte de evangelização aqui em União dos Palmares, e conta também com os membros da igreja e com quem também esteja disposto a se unir para levar Jesus aos corações. Queria que o senhor falasse um pouquinho dos projetos da igreja para a União dos Palmares e para a zona rural de União dos Palmares também. Veja só, Osias, no período que eu estive lá em Belém, eu tive conhecimento do programa de educação cristã continuada, que é um programa que visa ensinar a palavra de Deus nas escolas bíblicas. E hoje, infelizmente, as escolas bíblicas são esvaziadas. Infelizmente, ainda o povo evangélico, ele não entende a necessidade de conhecer a palavra. Porque uma coisa é estar no culto e ouvir uma pregação, mas no culto você não quer comparar o pregador para tirar uma dúvida. Verdade. E a escola bíblica, o nome diz, é uma escola onde você vai aprender determinado tema, onde você pode levantar um questionamento, tirar uma dúvida, onde há um diálogo entre o professor e o aluno. Então é muito importante o trabalho da escola bíblica, a escola dominical em alguns locais. E lá em Belém do Pará, como incentivo, o programa de educação continuada, ele oferece, após 3 anos de estudo, um diploma de curso básico em teologia. Diploma esse que poderá ser aproveitado em uma graduação. Lá em Belém, lá na região norte, tem a Faculdade Boas Novas, lá em Manaus. Hoje também quem oferece curso pela internet, online, né? Em que aquele aluno que já vier de uma escola bíblica, ele irá apresentar o seu certificado, e aquelas disciplinas serão
reduzidas na grade curricular do curso de graduação em teologia. E quando eu tive conhecimento, eu procurei a direção do programa lá em Belém para trazer para a União dos Palmares esse programa. E lá eu sou o diretor regional aqui em Alagoas. Então, quem quiser participar, levar esse programa para a sua igreja, entre em contato comigo, que eu irei explicar o programa, como funciona, irei fazer o cadastro como coordenador da igreja que deseja também fazer parte do programa. Só que Deus falou em meu coração para que, quando implantasse o programa em União dos Palmares, tivesse um diferencial. E qual é o diferencial que Deus colocou em meu coração? Que esse programa fosse um objeto de evangelização, para alcançar os jovens. Uma coisa que eu prestei atenção, nós temos um programa também, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que possa sair da boca de Deus, em que consiste na distribuição de novos testamentos em escolas, hospitais, comunidades carentes. E aqui nos Palmares, eu fiz a visita na escola lá do Conjunto Nilton Pereira. Me desculpe, foge a memória o nome da escola, mas foi lá no Nilton Pereira. E eu constatei uma evidência. As turmas em que houve uma melhor recepção foi aquelas turmas de crianças. Quanto menor é a idade, melhor a recepção. Conforme evoluía a idade, a recepção já não era tão boa. Havia alguma zombaria, algo do tipo. Você percebia que tinha jovens que já aparentavam, que já estavam envolvidos na criminalidade. E ali serviu como experiência. E aí, que Deus falou no meu coração: meu filho, é mais fácil evitar que um jovem ele entre pelo mau caminho do que pirar depois que está lá. E é verdade. Quantos jovens aí não têm perdido a vida com 15, 16, 17 anos pelas drogas, pela criminalidade, pelo vício, estão em presídios, na cadeia. E são poucos realmente que conseguem ser libertos quando chega nesse mundo da criminalidade. E, enquanto isso, há jovens que, se não forem cuidados, as circunstâncias, elas irão levar ele para esse caminho. A influência na escola, a influência no ambiente social. E, distante de Deus, o ser humano, ele não vai andar em um bom caminho. Só Deus é que pode guardar o jovem. É como foi lido na abertura do programa. Ensina ao jovem, ensina ao teu filho o caminho em que se deve andar, porque quando depois de velho vai se desviar dele. Então, é necessário que os jovens hoje eles tenham conhecimento da palavra de Deus. Você vai na escola, a escola ensina que o mundo surgiu do acaso, do nada. Diz que o homem evoluiu do macaco. Olha, eu sou professor também, professor de geografia. Estive lecionando por 3 anos no Carlos Gomes, era na época concursado. E eu tenho que me deparar com isso. Mas além da obrigação curricular, como na geografia, de dizer, olha, a Terra surgiu há tantos milhões de anos, assim, eu colocava também a criação. E levava os jovens a refletir. Vocês acham que o mundo surgiu do acaso? O nada. Ele produz o nada? Não. O nada não produz o nada. Então, é necessário o ateu ter... O ateu, ele tem mais fé do que o crente. Porque acreditar que tudo que existe no universo surgiu do nada é preciso muita fé. Mas esse projeto, ele tem o objetivo de alcançar os jovens com a palavra de Deus. E para que esse projeto ele fosse adiante, para que os jovens tivessem um estímulo, o que foi que Deus colocou em meu coração? Colocou em meu coração o desejo de dar uma assistência, um incentivo para esses jovens. Então, eu, juntamente com a minha esposa, visitei algumas famílias, vi a realidade difícil dessas famílias e ofertamos 15 bolsas de estudo para esses jovens, em que esses jovens, você que me acompanha no Facebook, pode ver, irão receber o fardamento do projeto gratuito, irão receber a Bíblia Sagrada personalizada do projeto,
além da lição da escola bíblica também, tudo de forma gratuita. Além de uma bolsa mensal financeira durante 6 meses no valor de R$50. Infelizmente, é o que eu posso nesse momento. Mas creio eu que Deus irá dar condições para que esse projeto seja estendido. E você que me ouve essa manhã, se tem interesse em participar do projeto, as bolsas já estão preenchidas. Mas você, mesmo assim, você pode participar do projeto. As aulas serão aos sábados. A partir das 15 horas, a aula inicial será já no próximo sábado. Você irá receber a Bíblia Sagrada, a lição, o fardamento, para participar desse projeto. E eu quero também deixar no ar, você que me ouve nesse momento, que me acompanha, e quer colaborar, fazer algo para o reino dos céus, poder receber um galadão de Deus. Quando Deus me chamava para a obra dele, eu não tinha condições financeiras, não tinha estudo. Eu pensava que o meu futuro ia ser estar preso no comércio, trabalhando de domingo a domingo. Mas eu cheguei para Deus e disse: Senhor, se o Senhor me der condições, eu irei fazer a tua obra. E nunca gostei de estudar, não vou mentir, não gostava. E as coisas foram acontecendo naturalmente na minha vida. Fiz o vestibular, na época para geografia passei, depois para direito, fiz as 2 graduações, pós-graduações. Deus me preparou na época da graduação de direito para que eu fosse um profissional de sucesso em minha área. Me levou para a Justiça Federal para estagiar, me levou ao Fórum Estadual como conciliador, tudo através de concurso. A única pessoa que me ajudou para chegar lá foi Deus. Não foi indicação de A, de B, de político A, de amizade, não. Foi Deus que preparou tudo para que eu chegasse àquele momento. Mas o homem é assim. Quando Deus me preparou, quando eu estava formado, eu continuei lutando, resistindo para não fazer a obra do Senhor. Até que eu fui acometido da Covid. Casos muito graves o meu. Não fui para o hospital, porque eu disse: não, vou morrer em casa, mas no hospital não vou. Já estava conformado que iria morrer. E em certa noite, passei mais de 30 dias, tomava tudo que era medicamento, parecia que era água. A situação só se agravava, tossindo, a febre não parava 1 minuto, febre acima de 40 graus, pulmão comprometido. Eu disse: só vou para o hospital se eu desmaiar, e vocês me levem para o hospital, mas enquanto isso eu não vou. Mas estava certo que eu iria morrer. Mas na hora que as coisas apertam, aí a pessoa era teme realmente. E uma certa noite, comecei a tossir muito forte, a faltar fôlego. E eu percebi que naquele momento seria a minha despedida aqui da terra. Não aguentava falar. Aí eu cheguei para Deus e disse: Senhor, me dê apenas mais uma oportunidade de fazer a tua obra, Senhor. Falei o meu coração. Não podia falar. Mas Deus, Ele conhece o nosso coração. E era o que Deus queria ouvir. E eu, no outro dia, estava curado para a honra e glória do Senhor Jesus. E naquele momento, ainda estava na pandemia, as igrejas fechadas. E Deus também tinha falado já a mim que a obra que Ele tinha para fazer na minha vida não dependia do homem. Dependia de eu aceitar o chamado dEle. E assim eu fiz. Tem um pastor que já me conhecia há um longo tempo. Estava presente naquele culto que aconteceu, em que o dirigente tomou o microfone. Ele viu o que aconteceu naquele culto. Ele disse: nunca eu esqueci aquele momento. E eu sei que Deus vai chamar na sua vida. Eu estou aqui para lhe dar a mão, para lhe apoiar. E houve a convenção com o Nabi na época, que se realizou em setembro. E lá eu fui separado ao pastorado e fui empossado na Igreja Assembleia de Deus Bênção do Calvário e comecei o trabalho, eu e minha esposa. Até minha mãe na época, eu disse: fica onde a senhora está. Eu estou aqui começando o trabalho, eu com a minha esposa, não temos membros, mas iremos sair para evangelizar, buscar almas, porque se Deus chamou, e eu não tenho dúvida que Ele chamou, Ele vai providenciar tudo. E hoje, para a honra e glória em nome do Senhor Jesus, desses 2 anos, não sei exatamente, mas temos lá cerca de 40 e poucas pessoas congregando conosco. Aleluia. Pastor, eu uso aqui e peço permissão para deixar como hoje, nesse programa especial,
aqui em Salmos 126:3, essa palavra abençoada. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Eu queria que o Senhor falasse do sentimento, sei que é de felicidade, mas explanasse mais do sentimento de estar aí já há 2 anos à frente desse ministério, juntamente com os irmãos, marchando para o reino dos céus. Meu irmão, eu comento muito com a minha esposa, e até na igreja mesmo, que é um sentimento misto de alegria em estar cumprindo a vontade do Senhor, mas que não é fácil. Não é fácil você levar a verdadeira palavra de Deus. É como se você estivesse lutando contra um sistema. Jesus ele disse, se porventura no dia que ele voltar vai achar fé na terra. Jesus sabia a condição moral, a condição espiritual da igreja no momento que ele estivesse para voltar. É a igreja que está lá. Igreja que diz que é rica, que não tem falta de nada. E ele dizendo, eu irei vomitar aqui da minha boca, porque és morna, não é quente nem é fria. Infelizmente vivemos esse tempo, onde temos tempos religiosos grandiosos, mas não percebemos o amor de Cristo entre os irmãos. Como é que eu posso ser crente em Jesus e estar conformado de estar em 4 paredes e não me compadecer daqueles que estão na sarjeta, daqueles que estão necessitando da palavra de Deus? Como é que eu posso estar feliz tendo o alimento em minha mesa e saber que tem um irmão que passa necessidade? Hoje se dá muita ênfase ao dinheiro. Você vê a campanha e mais campanha para arrecadar dinheiro. Me dê um envelope seu de R$100 e faça um propósito com Deus. Amado, isso não é evangelho. O evangelho é você se doar pelo evangelho. Para mim seria mais confortável no dia de domingo estar passando um lazer com a minha família. Seria mais confortável estar na praia ou em qualquer lugar, se eu fosse fazer o desejo da minha carne. Mas a palavra de Deus nos ensina a renunciar, a negar o nosso desejo. Jesus ele é um exemplo de tudo. Jesus, a Bíblia diz que ele foi 100% Deus e 100% homem. Jesus ele não foi um ator quando ele estava chorando. Ele sentiu cada chicotada que ele levava em seu corpo. Ele sentiu a dor, sentiu fome, sentiu sede, sentiu angústia. Tanto é que ele disse quando estava próximo de ir para a cruz: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus, ele como homem, o corpo dele não teria prazer em padecer, em sofrer o que ele sofreu. Mas Jesus, ele sabia quem ele era. Ele sabia o que estava preparado para ele quando ele chegasse na cruz e dissesse: está consumado. Aleluia. E ele disse: porém não seja feita, não a minha, mas a tua vontade. O que falta para os cristãos hoje é chegar para Deus e dizer: Senhor, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Mas a vontade minha é fazer a tua. Isso significa renunciar. E vimos hoje um povo que se diz cristão, mas que não sabe renunciar nada por amor a Cristo. Um povo que se diz cristão, mas não tem prazer de ir na casa do Senhor, adorar Ele, louvar o nome dEle. Um povo que se diz cristão, mas que não está preparado para ouvir a palavra de Deus. Ele quer ouvir mensagem que lhe agrade o seu ego. Você é mais que vencedor. Jesus te ama, Jesus ele quer o melhor para você, ele quer, mas o melhor de Deus para mim, para a tua vida, está na palavra dele. E temos que conhecer a palavra dele. É por isso que Deus colocou em meu coração esse desejo de ensinar a palavra dele, levar a palavra dele, aleluia. E o meu objetivo, eu disse para o Senhor: eu não estou preocupado em reunir multidões, não. Eu estou preocupado, já falei na igreja, de que cada alma, cada pessoa que Deus levar à Assembleia de Deus Bênção do Calvário estejam ali e sejam alimentadas pela palavra de Deus. Jesus, para os seus discípulos, ele disse: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então quem limpa o homem é a palavra. O povo de Deus perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, eu já falei em algumas pregações lá: você só não segue a verdade se não quiser, mas aqui você vai ouvir a verdade. E eu tenho que olhar às vezes para a cara do irmão e ver ele entochar a cara.
mas eu digo, aqui é a verdade. Se você crê ou não, vai continuar sendo a verdade. Agora tem uma coisa, meu amado. Eu vou querer prestar contas a Deus da vida de vocês. E nenhum de vocês vai poder chegar bem a Deus naquele grande dia, do dia do juízo, e dizer que não serviu a Ele, porque lhe faltou ensinamento, porque lhe faltou conhecimento. Isso aí você não vai poder dizer não. Porque quando você estiver aqui, você vai ouvir a verdade, porque foi para isso que Ele me chamou. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lamentavelmente, hoje, né, por muitos que deveriam estar levando a verdade de Deus, estão com um evangelho maquiado. Essa é a grande realidade. Pastor, já estamos chegando na reta final da programação. Eu quero aqui agradecer ao senhor pelo convite e também agradecer ao pessoal da direção da rádio que me liberou para a gente conversar sobre as coisas de Deus. Eu ficaria aqui até às 2 ou 3 da tarde ouvindo essas experiências maravilhosas que o senhor teve e tem e vai ter, em nome de Jesus, ainda com as coisas de Deus. E é bom para a gente aprender mais, né, a como se comportar perante os dias atuais, que não são fáceis para ninguém. Pastor, muito obrigado pelo convite. Eu me senti muito feliz aqui em estar nessa participação especial do programa Bênção do Calvário, pela Web Rádio Bênção e pela Rádio Quilombo FM, e também pelo Facebook Quilombo hoje, com a programação ao vivo. Pastor, muito obrigado, que Deus abençoe. E eu queria que o senhor falasse aí também sobre os dias de cultos na igreja Bênção do Calvário, também círculo de oração, que é de muita importância, né, para que as nossas amadas donas de casa, as intercessoras pelos seus filhos, principalmente, são elas mais as que frequentam, né, os círculos de oração. Queria que o senhor falasse aí da agenda da igreja, da programação da igreja. E hoje também, né, teremos o culto às 19 horas, acredito, lá na igreja sede e também na igreja lá do Nilton Pereira. Fique à vontade, pastor. Glória a Deus. Eu que sou grato, Osias de Melo, por você, por ter aceitado o convite desse bate-papo hoje. Sou grato à direção da emissora, ao Joey Carlos, Deus abençoe grandemente sua vida, ao Lucas Garcias, a toda a família Quilombo FM, que tem aberto as portas para que a palavra de Deus chegue ao seu lar esta manhã, e à noite também, vários programas também. E Deus, Ele é quem recompensa, né? Aquele que abre as portas para o Evangelho recebe também as bênçãos do Senhor. A nossa igreja, ela está situada ali na rua José Altêncio de Souza, número 442, próximo da ADFUP. É a antiga rua do calçamento, que foi a primeira rua a ser calçada ali no bairro Roberto Correia de Araújo. Os nossos cultos são domingo e quarta-feira às 19 horas. Sexta-feira, às 2 da tarde, às 14 horas, é o nosso ciclo de oração. E sábado também vamos ter a nossa escola bíblica a partir das 15 horas, que vai ser aberta ao público. Você que nos ouve também quer aprender a palavra de Deus, você que é jovem, vá lá. Jovem de 12 a 16 anos, compareça para conhecer mais a palavra do Senhor. Pastor Cícero Adriano, quero agradecer aqui aos ouvintes da programação e pedir para o senhor que faça aí uma oração de encerramento e no final da oração impetre as bênçãos apostólicas para todos os nossos ouvintes. Deus abençoe os ouvintes. Eu volto na programação da rádio amanhã, mas o programa aqui foi muito especial. Fiquei muito feliz, muito satisfeito em fazer parte hoje da programação aqui, conversando com o pastor Cícero Adriano, né, das experiências de vida aqui no Evangelho. Pastor, muito obrigado e faça uma oração aí para encerrar o programa. Fique à vontade, Deus abençoe. Amém. Se você puder, feche seus olhos agora, vamos orar. Soberano Deus, Pai, Todo-Poderoso Senhor da glória. Pai, eu sou grato, Senhor, a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, Pai. Deus, que nesse momento eu apresento a vida de cada um dos ouvintes que estão acompanhando a nossa programação pelo rádio, pelo Facebook, Pai. Que o Senhor vá até essa pessoa nesse momento, Pai, levando a ela alívio, Pai, Senhor. Oh, Jesus, que todo mal seja repreendido na vida dele, oh Pai, na vida dela, oh Pai, para que essa pessoa glorifique ao Teu nome, ó Pai. Deus Santo, Deus fiel, Deus poderoso, continua nos abençoando, nos guardando e nos dando vitória, em nome de Jesus, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Que o amor de Deus, que a graça e a paz
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos hoje e eternamente, até o próximo domingo, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir. Visite a Igreja Assembleia de Deus,